Crônicas 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com um grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância, pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e os vestidos deles, e a sua subida pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Então disse ao rei: foi verdadeira palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras, até que vim e meus olhos viram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama a Israel, para estabelecer perpetuamente. E pôs-te como rei sobre ele para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de alcumins e pedras preciosas. E fez o rei corredores de madeira de alcumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca antes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou, e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os reis da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo mandou pesar 300 ciclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro pegado ao trono, e encosto de ambas as bandas no lugar do assento. 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali, de ambas as bandas, sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Hirão a Tarsis, tornavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, búbios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra em riqueza e sabedoria, e todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sua sabedoria, que Deus lhe dera no coração. E eles traziam cada um o seu presente, vasos de ouro, especiarias, vestidos, armaduras, cavalos e mulos, cada coisa de ano em ano.
Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros e com o rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras, e cedros com tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos de Salomão. Os demais sucessos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estavam escritos no livro das falas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. Crônicas 10. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servi-te-emos. E ele disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: Se te fizerem benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que o ancião lhe deu, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele. Estavam perante ele e disse: Que aconselhais vós? Que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? Os mancebos que com ele haviam crescido falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai gravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Reboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei respondeu esperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos, e falou-lhe conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos. Porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje.